Bíblia, você tem acesso à Bíblia. Então, abra em Lucas, o Evangelho relatado por Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, né? E nós vimos, então, domingo passado, a questão da visão, né, do plano de Deus e a visão de dois discípulos, conforme diz esse texto aí de Lucas 24, dois discípulos que ficaram confusos, mas não somente eles, os outros que ficaram também lá em Jerusalém, eles estavam confusos. Estava na mente, na emoção, no ambiente dos discípulos, uma visão distorcida, uma visão míope daquilo que Deus realmente tinha. Uma visão de Deus era a visão da ressurreição, mas eles estavam ainda sofrendo a morte, né? Eles estavam pensando na morte de Cristo, se decepcionaram, deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles viram milagres, eles viram maravilhas, eles viram ressurreição de mortos, cura de paralíticos, de leprosos, enfim, né? Jesus andando por cima do mar, e agora eles veem aí a perseguição e prendem a Jesus e acabam crucificando a Jesus e sepultando Jesus. Eles voltaram todos desanimados, e esses dois discípulos que está relatado aí em Lucas 24, 13 a 35, esses dois, eles acabaram até mesmo deixando o restante dos discípulos para trás e voltando para a aldeia, uns 10 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, indo para Emaús, uma aldeia de onde eles haviam saído para seguir a Jesus. Houve um retrocesso, então, na caminhada espiritual deles, porque a visão deles, né, era uma visão de morte, uma visão de desilusão, de desapontamento, de tristeza, expectativas frustradas. Você vê no diálogo aí que eles tiveram com Jesus, que eles, será que só você não sabe o que está acontecendo aqui, não é? Que nossas expectativas, a gente tinha uma expectativa que Jesus iria trazer assim libertação política à nossa pátria, e nada disso aconteceu, né? Do domínio romano sobre nós, e os judeus ali estavam confusos, os discípulos estavam confusos. Então, estavam desanimados, desmotivados, havia dúvida, a visão deles era uma visão de mente confusa, de espanto, de falta de entendimento das Escrituras. Então, isso aí nós vimos domingo passado, uma visão assim negativa, né, do que estava acontecendo ali na vida dos discípulos. A visão de Deus era de ressurreição, mas a visão deles era uma visão bem distorcida daquele momento. Jesus já havia ressuscitado, e eles ainda estavam pensando na morte. E domingo agora, então, hoje, de manhã, nós falamos da questão dos pontos positivos que a gente vê ali. Mesmo domingo passado, o ponto positivo ali era Jesus, né? Jesus sempre chega junto, é a mensagem nossa. Jesus sempre chega junto. E então, sabe o que aconteceu, né? O problema que eles tiveram foi, Jesus chegou ali, começou a conversar com eles e tal. Vamos ver os pontos positivos agora na vida dos discípulos que estavam voltando para Emaús, aí em Lucas 24, conforme a Denise já colocou aí os textos para você, certo? Aí, o primeiro ponto positivo que a gente pode ver ali na vida desses discípulos, apesar de todo o desânimo e tudo o que aconteceu, é que é o ponto da exposição do dilema. Quando Jesus chegou para eles ali, começou a caminhar com eles ali, eles começaram a abrir o coração, porque Jesus fez uma pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Aí eles disseram: só você que não sabe disso, né? Só você que não está informado de como Jesus, né, foi morto, perseguido, crucificado, só você que não sabe. Jesus então estava ali do lado deles, eles não perceberam, porque a visão deles, a percepção deles estava ainda na morte, no desespero,
na falta de um alento para os seus corações. Agora, nós vemos aqui que eles abrem o coração agora. Então, um ponto positivo aí, né? Marque bem isso, exposição do dilema. É importante que você abra o seu coração e confesse os seus dilemas a Deus, os seus problemas a Deus, e também converse com outras pessoas que possam te ajudar, certo? Que possam te ajudar. Veja bem, Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas e os vossos pecados uns aos outros. Eu coloco aqui os seus dilemas, né? Os seus problemas, sejam eles de qual for a origem, não guarde isso só para você, certo? Aí a bênção da igreja, dos conselheiros, dos líderes que podem te ajudar, dos irmãos mais firmes na palavra, que possam te ouvir, sabe? É muito importante isso. Então, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é necessário muitas vezes confessar os seus problemas, abrir, dialogar, isso aí na sua casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, né? Esse diálogo, abrir o coração, olha, o que está acontecendo é isso, meu coração está assim, meus problemas financeiros, meus problemas emocionais, né? Os meus problemas no meu emprego, enfim, abra o seu coração, conforme nós já lemos aí. Sabe, a importância de compartilhar é muito grande. Sabe que um profeta, Elias, está registrado isso lá em 1 Reis, né? Denise já colocou aí, capítulo 19, versículo 9. O Senhor chegou, ele depois de uma grande batalha, venceu, fogo do céu veio através da oração dele, né? E você vai conferir lá em 1 Reis esse episódio aí, interessantíssimo. Depois disso, Elias foge com medo de uma perseguição e ele entra numa caverna e fica ali deprimido, se esconde, até que o Senhor chega e diz: o que você está fazendo aí, Elias? Sabe, o isolamento não é bom. Existe uma frase muito importante: o isolamento nos torna mais frágeis do que já somos. Não se isole dentro da sua casa, não se isole da sociedade, não se isole da igreja, né? Abra o seu coração. Então, um ponto positivo que eles começaram a falar para Jesus ali, o texto que nós lemos em Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. Segundo ponto aqui, positivo, é ouvir a voz de Deus. Sabe, é muito importante ouvir a voz de Deus. Denise está ajudando aí com os textos bíblicos para você, não é? Você pode ir anotando, confere aí, porque eu estou falando rapidinho aqui, por causa do nosso horário. Mas a palavra de Deus nos diz, aqui em Hebreus, né, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Tendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas, né? Nestes últimos tempos nos falou por meio do seu Filho, Jesus. Foi ele quem escolheu para possuir todas as coisas, e por meio dele que Deus criou o universo. O Filho, Jesus, com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, ouve a voz de Deus. A voz de Deus foi declarada, proclamada desde os antigos. Através dos profetas, Deus tem falado, tem chamado. Jesus estava ali do lado daqueles homens, começou a falar e eles deram atenção, sabe? Um ponto positivo, dê atenção à obra de Deus na sua vida. Dê atenção na obra de Deus da sua vida, certo? Dê atenção à palavra de Deus. Hebreus, nós já lemos aí, 1,
1 a 13. Em Hebreus 13, 7 e 8, você pode conferir também lá, diz assim: se hoje ouvirdes a voz, a minha voz, não, ou a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Então, ouvir de Deus através de Jesus. Eles ouviram Jesus ali na caminhada decepcionada da vida deles. Se você ouvir Jesus, se você der crédito à palavra de Jesus, você vai ver que as coisas vão mudar em sua vida. O quadro da sua vida vai mudar. Em terceiro lugar, o ponto positivo aqui é que eles recepcionaram a Jesus, né? Então, Jesus, quando eles foram chegando em casa, ali naquela aldeia, Jesus fez com estava caminhando, que ia, depois de ter conversado, dialogado com eles, mas eles disseram: não, Jesus, não vai, fica aqui conosco, fica aqui conosco. Eles foram receptíveis a Jesus, eles não despediram a Jesus, não dizeram: olha, esse camarada quer saber o que a gente quer, nós não queremos saber aí isso, nada disso, nós queremos ficar na nossa mesma, nossa depressão, né? Nós queremos ficar na nossa neura aqui, e não queremos saber desse camarada. Está falando aí de umas coisas que a gente até sabia disso, mas não demos, sabe? Não, já passou. Ah, não, eles falaram: Jesus, fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia, fica conosco. Aqui em João 12, no versículo 44 a 50, diz o seguinte: Jesus disse bem alto: quem crê em mim, quem crê em mim, não somente crê em mim, mas também naquele que me enviou, quem me recepciona, quem crê em mim. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Essa é a vontade de Deus, que você seja iluminado, esclarecido, abençoado. Se alguém ouvir a minha e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha palavra, a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que o meu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então, ele está dizendo aqui que nós precisamos recepcionar a palavra dele. Quando você recepciona a palavra dele, você é salvo. E ele não veio para te julgar, para te condenar. Não, mas a palavra dele vai ser a condenação no juízo. É a palavra que nos orienta, é a palavra que traz a nós a luz. Então, esses homens aí no caminho de Emaús, eles não rejeitaram. Jesus começou a falar com eles, começou a dizer desde os profetas, deu uma exortada, disse: a vocês são muito lerdos para entender as coisas, mas é isso aqui. Começou a falar com eles. Você pode conferir também, né, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que fala do alimento sólido, que é a palavra. O alimento, a palavra, quando você recepciona a palavra, a fé aumenta, a expectativa, a esperança, a convicção de Deus, da vida eterna, da vitória no seu dia a dia. Então, confira esses textos lá, Hebreus 5,14, Hebreus 4,12, fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é como uma espada afiada dos dois lados, que penetra, sabe, nas juntas, medulas, e faz aí o discernimento do nosso pensamento, das nossas emoções. Então, a palavra de Deus, ela define, conforme Hebreus 5,14 e conforme Hebreus 4,12, define o que é certo, o que é errado. Deus vai falando para nós, e conforme ele falava, os olhos daqueles homens iam sendo abertos. Conforme você vai ouvindo e dando crédito à palavra de Jesus, à palavra do Senhor, você vai adquirindo fé, você deixa de olhar só pelos olhos
físicos, materiais, e agora os seus olhos espirituais são abertos. É isso que é importante na sua vida, e na minha vida, na nossa vida. O quarto ponto aqui é o quebrantamento, né? A Denise já colocou lá, um posicionamento, volta, certo? Quebrantamento, posicionamento, volta. Isso é muito importante. É um ponto positivo. Quando você admite que está errado, quando você admite que está desanimado, sem fé, e que você precisa de um rumo, que você precisa de um norte para você, que você precisa de luz, de esperança, de vida eterna, que você precisa de paz na sua vida. E você já procurou, quem sabe, em tantas coisas e não conseguiu. Aí o posicionamento daqueles homens foi maravilhoso, porque eles voltaram, né? Eles diziam assim, aí Jesus pegou o pão, e hoje nós tivemos a ceia do Senhor. Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, né? Deu graças a Deus e esteve buscando, esteve mostrando para eles espiritualmente o poder da palavra, o poder da presença dele. A ceia é um momento em que você traz o quebrantamento, e você diz, Senhor, eu sou teu, eu estou te agradecendo mais uma vez pelo pão, pelo cálice, pelo vinho, né, pelo suco de uva, que traz aqui o símbolo da tua presença, da tua morte, da tua ressurreição, e também a bênção da Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, te esperamos outra vez para nos resgatar deste mundo. Isso é maravilhoso. Então, o quebrantamento é muito importante. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, você vai encontrar que a vontade do Senhor, né, para Israel dizendo assim, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne. Também Ezequiel 36, 26, né? Essa é a proposta de quebrantamento. Abra o seu coração, deixa o seu coração arder. Porventura não ardia os nossos corações quando ele nos falava, quando ele partiu o pão, quando ele falava, trazendo toda a profecia, trazendo toda a realidade a ele mesmo, a Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu dali e eles voltaram. Essa atitude de volta para Jesus, volta para o Senhor, volta para os caminhos de Deus, volta para a ceia, volta para a comunhão. Eles voltaram onde estavam os discípulos, disseram, nós sabemos, realmente, ele ressuscitou, nós o vimos, ele estava com a gente, ele partiu o pão com a gente. Olha que comunhão maravilhosa com Jesus e com os discípulos, com a igreja. Você não pode se acomodar com lives, só se você estiver muito doente e não puder vir, mas você vai trabalhar, você vai ao mercado, vá à comunhão com os irmãos na igreja. Aleluia! É muito importante isso. O Salmo 51, o salmista confessa o seu pecado, e ele diz assim, cria, ó Deus, em mim um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito confortado, um espírito quebrantado, um espírito movido pela fé. Renova em mim, Senhor. Salmo 51, 10. E também em 2 Coríntios 3, 3. O Senhor, ele quer gravar a sua vontade no nosso coração. Confira esses textos, né? Volte a esses textos e que o Senhor te abençoe grandemente com esta palavra. Eu quero orar por você. Eu quero que você seja uma pessoa que abra o seu coração a Deus e que tenha companhia de pessoas que possam te levar à palavra de Deus, né? Também você possa ouvir a voz de Deus, você possa recepcionar a Jesus e a sua palavra, e você possa andar em quebrantamento. Vamos orar. Senhor amado, te agradeço pela oportunidade de rever nesta noite esta mensagem. Pedimos ao Espírito Santo que tu possas agir em cada coração. Nessas pessoas que estão, Senhor, agora, ó Deus,
te recebendo, dizendo, fica comigo, Jesus, fica comigo. As pessoas que estão tendo seus olhos abertos para enxergar a fé pelo poder do Espírito Santo. As pessoas que estão agora com o coração quebrantado, ó Deus, um coração de carne, um coração onde está impressa a tua vontade, onde está sendo impresso a tua vontade, o teu querer. Tira, Senhor, a visão negativa, a visão da falta de fé, a visão apenas material, física, e abre os olhos espirituais. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Oh, Pai maravilhoso, que o Senhor realmente te abençoe, né? Que o Senhor possa falar mais e mais ao seu coração através dessa palavra. Amém? Muito bem, nós vamos agora orar pelos pedidos de oração, né? Vamos orar pela Eliane Tozeto, vamos orar também pelo Guilherme, se alguém puder dar uma notícia